Bem-vindo ao 7º episódio da 3ª temporada do podcast do Atelier. Eu sou a Eloisa. Eu sou o Fernando. E hoje vamos falar aqui no nosso 3º Bizlog sobre como criámos o nosso primeiro software as a service, como é que aprendemos a validar uma ideia de negócio e também alguns erros que nós cometemos ao longo do caminho. Fica por aí. Então, como é que surgiu a nossa primeira ideia de negócio? Então temos de ir ao início, não é? O dia do nosso casamento, em que nós tivemos um fotógrafo, como é normal nos casamentos, e a meio da festa vimos uma parede de fotografias e nós pensámos assim: ai, que coisa sem graça. É verdade, eu confesso que fiquei um bocado aborrecida porque eu tinha passado imenso tempo a preparar aquela festa de casamento e de repente as pessoas, em vez de estarem a curtir a festa, estavam a ver as fotografias e à procura das suas fotografias para fazer encomendas. Depois fomos também a outro casamento, em que eles não fizeram isso. Fizeram o quê? Mostraram as fotografias num computador e, portanto, a dado momento, em vez de nós estarmos na festa, estávamos todos à volta do monitor. Exatamente. A apontar os números num papel para depois podermos fazer as encomendas das fotografias. Exatamente. E depois fomos também a outro casamento, em que, em vez disso, eles enviaram um link. Enviaram um link com as fotografias todas, que eram muitas, porque muitos convidados, muitas fotografias, e normalmente nós só estamos à procura das nossas, não é? Exatamente. Portanto, quando a gente viu aquelas, acho que eram mais de 1000. Acho que era mais de 1000, sim. Nós pensámos, nós não vamos ficar à procura das nossas fotografias, e acabámos por desistir de fazer a encomenda. Mas foi mesmo muito mal. Portanto, nós pensámos, tem de haver uma forma melhor. Não pode ser sempre assim, quer dizer, porque é que em 2017, 2018 ainda se faz as coisas dessa maneira. Portanto, pensámos, e que tal criar uma solução onde as fotografias profissionais estão todas num só lugar e onde as fotografias dos convidados também estão lá. Os noivos têm acesso a todas as fotos num só lugar. E se, além disso, fosse fácil eu encontrar as minhas fotografias? E como é que a gente pensou em resolver essa situação? Foi com... Disseste inteligência artificial? Acertaste. Estávamos no ano ido de 2018 ou 19. 19. Acho que era 19. Bom, é ali pelo entre meio, outros. não é? E ainda não só ouvia falar muito de inteligência artificial, mas nós pensámos que o nosso primeiro SaaS, que é Software as a Service, deveria ter uma inteligência artificial que no fundo era um reconhecimento facial em que as pessoas tiravam uma selfie e depois a nossa plataforma devolvia as fotografias em que elas apareciam, e assim era muito mais fácil de encontrarem as fotografias em que elas estavam e que queriam depois encomendar. Tcharam! E assim surgiu o Photobond. Foi o nosso primeiro SaaS e também primeiro e-commerce, que é muito engraçado. Depois nós tínhamos essa ideia aqui na nossa cabeça, começámos a pensar e em criar e tudo mais, e surgiu a oportunidade de participarmos num programa de aceleração. O que é um programa de aceleração? É um programa onde nós estamos com outros empreendedores, tipicamente, e vamos recebendo informação em que podemos estruturar o nosso negócio e perceber como é que podemos melhorar, o que é que está a faltar, como chegar aos clientes. Pronto, no fundo é como uma rampa de lançamento para uma ideia de negócio, é transformar uma ideia num negócio efetivamente. E neste programa de aceleração, o que é que nós fizemos? Então, nós aprendemos a estruturar o nosso modelo de negócio através do Business Model Canva, e acho que a gente até tem ali o livro, não é? Vale a pena ir buscar. 5 minutes later. Ok, estou de volta e, portanto, nós aprendemos a estruturar um modelo de negócio através do Business Model Canva, que essencialmente está explicado neste livro. Se quiseres procurar, adquirir, é um livro muito interessante onde são expostos diversos Business Model Canva. Essencialmente, um Business Model Canva é uma coisa com este aspecto, em que nós temos atividades-chave, parcerias-chave, que nós achávamos que era com os fotógrafos, recursos-chave, estrutura de custos, relação com o cliente, se é automatizada, se é manual,
segmentos de cliente, proposta de valor, canais e fluxos de rendimento. Portanto, analisamos o negócio de diversas perspectivas, né, de diferentes pontos de vista, para termos uma visão geral do negócio sobre a qual nós depois podemos trabalhar. E depois neste bootcamp nós acabávamos por semanalmente apresentar as nossas ideias, tendo em vista cada uma destas partes do modelo de negócio. Então foi muito interessante porque acabámos por aprender também com outros empreendedores que tinham ideias diferentes, as diferentes estratégias para validar o negócio, como é que eles faziam também a segmentação dos clientes, como é que eles faziam o ajuste. Portanto foi para nós que na altura éramos freelancers e não tínhamos nenhuma noção de como é que se fazia negócios, foi mesmo uma grande ajuda para ter um pensamento assim gráfico daquilo que seria o modelo de negócio do Photobond. E até mais crítico, não é? Uma das coisas que eu aprendi, que até hoje eu lembro-me, é que nos negócios, nas startups, até que as coisas sejam validadas, tudo são hipóteses. Nós não temos certezas, nós temos hipóteses. E as hipóteses vão ser colocadas no mundo real e não é assumir as ideias que nós temos como sendo 100% verdade, são hipóteses. E depois nós vamos testar e vamos ver se continuamos por ali ou se temos que pivotar e mudar ligeiramente de direção. Exatamente. Para podermos fazer essa validação, nós fizemos entrevistas, falámos com aqueles que eram os primeiros segmentos de clientes que achávamos que seriam os nossos clientes, no caso os fotógrafos, e percebemos como é que eles viam a nossa solução e de que forma é que a gente poderia agregar valor. Não tivemos muita sorte porque eles não perceberam que pudesse agregar valor ao serviço que eles já prestavam. Depois, também tivemos a estudar a possibilidade de vender a noivos, mas aquilo que nós nos apercebemos foi que essa parte das fotografias, como tipicamente as quintas já vendem o serviço da fotografia incluído, não seria muito fácil de implementar porque tínhamos que fazer a parceria com o fotógrafo e o fotógrafo nem sempre estava aberto a esta situação. Portanto, aquilo que nós acabámos por perceber é, ok, a parte da venda das fotografias não é aquilo que as pessoas querem, e acabámos por pivotar um bocado aquilo que era a nossa proposta de valor. Então, em vez de focarmos em apenas oferecer a aplicação, pensámos em também colocar o serviço de fotografia. E foi quando nós agregámos o serviço de fotografia à aplicação é que conseguimos fechar negócio com os nossos clientes. Exatamente. Mas ainda antes disso, e como a ideia também era internacionalizar, nós estudámos muitos mercados internacionais, vimos por exemplo a China, vimos a Índia, a forma como as pessoas lidavam com a fotografia de casamento é diferente de cultura para cultura e isso também poderia ser interessante de explorar no futuro caso aquela solução tivesse o sucesso que nós estávamos a planear que tivesse. Não só a forma como lidam com a fotografia, mas a forma como lidam com a própria festa de casamento. Exatamente. E com o casamento em si. Exatamente, há sítios em que as festas de casamento não são como aqui em Portugal, em que é praticamente só um dia, há sítios em que são vários dias, há sítios em que os noivos fazem as fotografias fora da festa de casamento, que é também muito interessante. E foi uma pesquisa muito enriquecedora em termos culturais. Mas basicamente o que era o Photobond? O Photobond era a aplicação onde nós colocávamos as fotografias dos fotógrafos profissionais, onde os convidados conseguiam colocar as suas próprias fotografias, onde conseguiam usar o reconhecimento facial para encontrar as suas fotografias e conseguiam também fazer a encomenda para a impressão dessas fotografias. Para além disso, os nossos clientes, quando confiavam em nós o serviço da fotografia de casamento, nós servíamos como, não digo wedding planners, mas photoplanners. Portanto, nós fazíamos o planeamento de todo o processo da fotografia e esse foi o serviço que realmente nós conseguimos vender mais vezes. Lembrem-se, nós éramos freelancers na área do desenvolvimento de software. Obviamente que conseguimos perceber como é que funcionava e nós tínhamos a experiência enquanto noivos e já tínhamos ido também a vários casamentos, percebíamos como é que funcionava o serviço de fotografia, mas obviamente que esse não era o nosso foco. Não era isso que nós queríamos. Aquilo que a gente queria era as pessoas usarem a aplicação e nós recebermos pela aplicação estar a ser usada. Então, uma das ideias era de que a gente iria lucrar com a venda da impressão das fotografias. Mas depois o que é que aconteceu? Então, nós tivemos essa hipótese, não é? De que, ok, os noivos não estão interessados em comprar só a aplicação, os fotógrafos não querem a aplicação como um serviço adicional que eles tentam vender, mas eles não estavam assim tão desinteressados da ideia de nós vendermos o serviço e eles irem prestar o serviço e nós juntarmos a aplicação, porque aí nós é que
trazíamos o cliente, não é? Qual é que era o problema disso? É que, essencialmente, para nós sermos competitivos, a nossa margem era muito pequena e acabava por não compensar estarmos a fazer isso, e a nossa hipótese era então, será que nós conseguimos vender as fotografias e será que isso, essa venda das fotografias vai depois compensar e vai nos dar o lucro que nós estávamos à procura? Long story short, não. Exato. E é muito curioso porque nas entrevistas no início do processo nós falámos com diversos fotógrafos que nos diziam a mesma coisa. Houve até um fotógrafo que nos disse que já tinha experimentado não a fixar as fotografias, e o que ele reparou é que as pessoas, se as fotografias não estiverem fixadas e se for através de um outro meio, as pessoas essencialmente não compram fotografias nos casamentos. Ou seja, é quase um comportamento de massas. A compra da fotografia nos casamentos é pessoa A vai ver as fotografias e começa a encomendar, e depois as outras pessoas, como não querem ficar para trás e não querem perder, e acabam por, olha que ideia gira, vou comprar uma fotografia também. E é assim que muitos fotógrafos que cobram pouco para tirar fotografias de casamento, é assim que eles encontram o lucro nos serviços. Claro que é um risco, porque pode haver casamentos em que as pessoas efetivamente não compram nada. Sim. E como eles estão a basear o negócio todo deles na venda das fotos nesse dia. Na venda das fotos, eles podem ter eventos em que eles não ganham dinheiro nenhum. Exatamente. Sim, mas como nós não queríamos participar dessa corrida para o fundo e não queríamos estar a ter um negócio em que nós na verdade estávamos a ter um custo, nós acabámos por não seguir com essa ideia, e também porque aconteceu outra coisa que todos nós sabemos, não é? Foi o Covid. Ou seja, nós estávamos a trabalhar nesta ideia no final do ano de 2019 e de repente em 2020 aquilo que seriam os casamentos que iriam acontecer acabaram por ficar em suspenso. Mas eu acho que daqui aquilo que a gente pode aprender é muito importante ouvir o mercado. Nós, quando estamos a fazer as entrevistas, as pessoas dizem as coisas e às vezes nós não queremos ouvir. Portanto, se quiseres criar uma ideia de negócio e quiseres validar o mercado para perceber se realmente aquilo vai fazer sentido ou não, ouve com atenção as entrevistas das pessoas. Acho que um dos segredos aqui também foi, nós quando entrevistámos as pessoas não estávamos a entrevistar pessoas amigas, estávamos a entrevistar pessoas que tinham nada a ganhar com isso. Tenta falar com pessoas que não são do teu círculo de amizades, porque às vezes as pessoas que são nossas amigas têm algum receio em dizer que a ideia não é assim tão boa, porque não querem estragar a amizade. Portanto, foge do teu círculo de amizades e não perguntes à tua mãe, a tua mãe vai dizer que é perfeito, maravilhoso. Não faças isso. Fala com pessoas que não te conhecem, que podem ser teus potenciais clientes, que elas em princípio não vão ter problema nenhum em dizer não, isto não funciona porque isto e aquilo. Sim. Clientes ou potenciais parceiros. Exatamente. E existe uma aprendizagem que nós também tiramos desta jornada, que é nem sempre uma boa ideia implica que tu vais ter um bom negócio, ou nem sempre uma boa ideia é uma boa ideia de negócio. Exato. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, com o Photobond, quando nós explicávamos a ideia, muitas vezes, mesmo quem não nos conhecia, mas que também não conhecia o mercado, dizia que a ideia era espetacular, que era uma ideia muito boa, era muito fixe. Então eu posso? Sim, pode. E quando nós mostrávamos a funcionar, as pessoas deliravam. Parecia Black Magic, não é? Ficavam assim meio assustadas. Sim. E lembro-me também que havia situações em que o algoritmo confundia irmãos. É verdade. Ou confundia pais com filhos e etc. E isso era sempre curioso, não é? Que as pessoas diziam, que giro, deve ser mesmo parecido com o meu primo, é verdade. E pronto, havia depois estas coisas a acontecer, mas a verdade é, a ideia é muito gira, mas se não existem clientes, não há um negócio. Exatamente. Muita atenção com isso. E ter uma ideia de negócio é também o pontapé de saída para poderes criar, por exemplo, a tua empresa. Ou seja, tu começas como freelancer, mas não precisas de ficar sempre como freelancer. Ser freelancer tem as suas vantagens e desvantagens, assim como abrir uma empresa tem as suas vantagens e desvantagens. Mas antes disso, valida muito bem essa ideia de negócio e percebe se realmente é uma boa ideia para transformar num negócio ou se é apenas uma ideia muito gira que toda a gente acha piada, mas que ninguém quer pagar. E se há uma frase que tu podes levar deste episódio é que
uma boa ideia nem sempre significa que consigas criar um bom negócio a partir dela. Porque se não tiveres quem pague, é apenas um hobby caro. Exatamente. E se tiveres alguma sugestão, se tiveres alguma dúvida, ou se já passaste por algo semelhante, ou completamente diferente, mas relacionado com este tema de startups e lançamento de negócios, deixa nos comentários. Se quiseres ver a tua questão respondida, envia para podcast@atelierdesoftware.pt e nós vamos cá estar na próxima semana. Não é? Exatamente, na próxima semana vamos trazer o terceiro e último devlog. Até lá, tu podes seguir-nos nas redes sociais e podes encontrá-las todas em thegood.bio/atelier de software. Não somente encontras as nossas redes sociais, como também as últimas novidades da nossa empresa. Na próxima semana vamos trazer também o terceiro e último devlog desta temporada e temos muitas coisas para partilhar contigo. Portanto, não percas. Até para a semana. Tchau! Tchau!